Olá, buenas noches. Eu sou José Henrique Coelho, estudante da carreira de Medicina da Faculdade Unitep. E hoje em esse vídeo vou falar um pouco do que foi avançado em classe e também do que eu aprendi, não? Dela curso de Ética Médica e Bioética. E eu, para facilitar a coisa para mim e para vocês, eu dividi em pontos tudo lo avançado. Não necessariamente os pontos que eu vou falar vão estar na ordem cronológica de lo que avançamos em classe, pero foi o que encontrei de mais fácil, não? Para passar tanto para o vídeo, tanto para eu conseguir explicar de la maneira mais efetiva. Começando por la dignidade humana, o primeiro ponto que eu separei seria basicamente o que fundamenta o respeito a uma pessoa simplesmente pelo fato de ser um ser humano. Também debatemos em classe, né, um pouco desde onde uma pessoa deveria ter respeito e ao momento de nascer, desde lá quando seria um embrião. E também vou acabar falando um pouco mais de isso quando ligamos ao tema de aborto, não? Pero ligamos em conclusão em classe, falando só um pouco sobre isso, que uma pessoa deveria ter os direitos, o respeito, desde antes do momento de nascer. Ter o respeito. Lembrando que a dignidade humana é basada, né, no que justifica, fortifica, falando assim, seria a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Talvez lo que avançamos em classe, os julgamentos, as legislações de cada país, também universais, não? E a dignidade humana não está basada simplesmente em um fato de color, raça, gênero, uma capacidade mental, um poder aquisitivo econômico, não? Sino que a dignidade humana se deve a cada pessoa, seria a equidade, não? De cada pessoa, antes do momento de nascer, depois do momento de nascer, simplesmente pelo fato de ser uma pessoa, não? Um ser humano, por isso dignidade humana. O segundo ponto seria a Declaração Universal de Direitos Humanos, por generada, não? Hecha, adotada, vamos dizer assim, pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 1948. Essa que seria como um primeiro documento hecho que basa os direitos que tem um homem, não? E dividido em políticos, sociais, civis, econômicos, que desde esse primeiro documento os países, não, se acabaram desenvolvendo suas leis como um primeiro documento alfa, vamos dizer assim, que pode generar os outros documentos, tanto os universais quanto de cada país, não? E dentre esse teremos 30 artículos que se dividem na dignidade humana, que seria o direito a viver, o direito à educação, ao trabalho, a se expressar sua cultura, não? E seria basicamente isso. Passando para o terceiro ponto, que seria o juramento hipocrático clássico, que seria a espécie de um compromisso ético dos estudantes da carreira de medicina, dos médicos. Primeiramente, na história, leva até o nome, não hipocrático, por Hipócrates, o padre da medicina moderna. O juramento hipocrático seria uma espécie de promessa de um médico que após quando estiver exercendo a profissão, sempre vai ter uma honestidade, um compromisso com o paciente, um respeito mútuo, tanto com o paciente quanto com os profissionais, uma maneira de não maleficência com esse paciente, sempre uma igualdade, sempre exercer a profissão da medicina com respeito, não? A que seria o paciente, os profissionais, a todos. Seria esse basicamente o juramento hipocrático. Passando para o quarto ponto, que seria a ética em la gestão de serviços de saúde, basicamente por no passar de los anos e também em los dias atuais encontramos em los serviços de saúde, não? Uma desbalance, uma falta de recursos, uma não disponibilidade de acesso de saúde a todos os pacientes. Então, essa ética, não, seria basicamente tentando uma equidade
entre cada serviço de saúde, promovendo também uma eficiência esse serviço, sempre prezando o bem-estar do paciente, mas generando a eficácia no atendimento para cada paciente. Basicamente, em los dias atuais, né, ainda encontramos onde um paciente não tem acesso a esses serviços básicos, não? Pero essa ética em la gestão de serviço de saúde seria intentando normalizar, onde cada paciente poderia encontrar sempre um acesso à saúde. Hablando agora um pouco do primeiro trabalho que avançamos de exposição em classe, que seriam basicamente as subdivisões, vou falar assim, da ética, começando por la meta-ética, que seriam basadas em lo estudo da origem, da natureza de conceitos e de los juízos morales. Que queria hablar de los juízos morales, que seriam um estudo de lo bueno, de lo malo, também de uma coisa falso, de um verdadeiro, uma coisa falsa verdadeira, não? O estudo de lo porquê, né? Basicamente isso. E a origem, mais ou menos, de los juízos morales que tem na persona, se seriam basicamente por la razão, por la emoção, por la evolução. Então seria mais tentando entender o ser humano, seu juízo moral, de onde provém, uma justificativa sobre isso. Passando para que seria a ética aplicada, que seria uma outra rama da ética, onde se basa em aplicar teorias e princípios éticos a uma situação específica, vamos dizer assim. Então, em la ética aplicada, vamos botar, por exemplo, na subdivisão também da ética aplicada, que seria a bioética. Botando dois problemas, né, atuais, problemas não, né, que causam muitas discussões, a eutanásia e o aborto. A ética aplicada se embasa em buscar esses problemas da atualidade do ser humano e generar respostas basando sempre esses princípios éticos. Então, genera uma resposta justa e adequada para cada especificação, para cada problema da humanidade, não necessariamente da saúde, pode ser um empresarial e ambiental, pero voltando para lá da saúde, esses dois exemplos, claros, a eutanásia e o aborto, a ética aplicada busca uma resposta justa para esse problema. Hablando por último dessas subdivisões da ética, teremos a ética normativa, que seriam basicamente um conjunto que busca as ações, que julga lo correto, lo incorreto e como deveria se portar um ser humano, né? De isso, não, da ética normativa, que temos a criação de leis, vamos dizer assim, do código deontológico, que vamos falar um pouco mais depois, seriam uma balança de lo correto e de lo incorreto da ação humana. Hablando agora de consentimento informado, que seria um documento que cria um respaldo tanto para o paciente quanto para o médico. Esse documento junta diversos pontos, dentre eles, onde um paciente pode tomar uma decisão junto com o médico por la explicação, claro, né, para o entendimento do paciente, por uma ação conjunta, pero mais de um paciente pode tomar sua decisão, tanto para o tratamento, isso é bem específico de alguma coisa, de uma cirurgia, um tratamento, claro, né, pero junta os riscos, o benefício, as maneiras que se pode dar uma cirurgia e genera esse consentimento informado, seria esse documento que é de uma maneira sem pressão, que treine o paciente, né, de elegir o que pode, o paciente pode fazer perguntas ao médico. Então seria esse um consentimento informado, que vai ter o paciente sobre seu procedimento, vamos poner assim, e que respalda a ação do médico também.
Hablando do código deontológico, volvemos à ética normativa, né, quando eu citei, o código deontológico da medicina, avançamos em classe, também foi de uma maneira de exposição, não? Então, cada grupo acabou exponendo um pouco dos artículos do código deontológico. Por exemplo, a mim me tocou um caso bem específico, que seria como atuaria um médico em caso de tortura ou em caso de um paciente em cárcere. Bem interessante. Isso a mim me tocou um caso bem específico, não? Tivemos diversas apresentações, subdivisões desse código deontológico. Basicamente seriam o que deveria ser um médico, não? Como lá, do certo e do errado, que teria um médico que se basa em la não maleficência, o benefício do paciente, a confidencialidade que tem de las informações que um médico tem do paciente e sempre o respeito direto médico-paciente e todo o entorno que tem esse médico. Isso seria o código deontológico de uma maneira bem grossa, né, hablando, porque tem essas subdivisões, tanto hablamos também em classe, creio que foi um companheiro, o Harrison, que respondeu, que o código deontológico se basou também em esses julgamentos antigos, que donde não se tinha ideia no de lo certo ou do errado de um médico, e depois de isso se foi endireitando, não? Depois de pesquisas monstruosas da Segunda Guerra, feita pelos médicos nazistas, por esse código deontológico, por la ética normativa das leis, tudo, se foi endireitando o que seriam os direitos, os deveres, como deveria atuar um médico em cada caso específico e de uma maneira geral. Hablando agora dos dois temas mais polêmicos, não, que avançamos em classe, que seria primeiro o aborto e a eutanásia, que são bem controversas, geram opiniões distintas, tem pontos, tem exceções, acaba sendo um pouco difícil de falar, não? Porque uma pessoa, a sociedade atual, não, se assim como imposição de ideias, não? Tem uma ideia de isso é o certo, isso é o errado, então tudo que me habla de la outra coisa seria lo malo, não? Pero hablando um pouco do que avançamos em classe, né? Primeiro, creio que todos sabemos que seria o aborto, não? Que seria a interrupção de la geração do feto, não? Vamos dizer assim, e que não permite o nascimento, né? Basando em tudo que já falei aqui, não? De los direitos humanos, que onde começa o direito humano, se um feto tem direitos, e sim, um feto tem direitos, e eu creio, falando mais de mim, na minha opinião, vamos dizer assim, o aborto creio que seria, claro que tem suas exceções, como no caso de estupro, isso em respaldo da lei. Hoje em dia temos esse respaldo das leis, tanto em Bolívia, tanto em Brasil, como em qualquer parte do mundo, não? Na maioria, né? Que respaldam o caso específico de aborto, mas vamos falar de uma maneira geral. Para mim, depois do avançado em ética, também vamos dizer também por minha criação, não, um âmbito religioso de minha família, o aborto seria, para mim, legal. O aborto seria legal, e claro que eu defendo também essas exceções, pero para mim, um feto tem esses direitos. Há muitas maneiras de se prevenir o aborto, não? E o ser humano também tem que assumir suas consequências de tu ato, não? Nada, todo mundo tem que assumir por suas ações, não? E então, para mim, o aborto seria ilegal com suas exceções. E sim, por tudo o avançado e por o conhecimento anterior, um feto sí tem direitos a la vida. E passando também a eutanásia, que seria a morte
uma forma de morte de um paciente que apresenta uma enfermidade que não tem cura, degenerativa. A eutanásia acaba com o sofrimento desse paciente. Essa seria poucos países, vamos dizer assim, poucos países têm a aprovação disso, não? Mas por lado da Europa, se pode ser. Aqui no âmbito da Sudamérica, não se tem muito ainda la decepção da eutanásia, não se realiza. É a mesma coisa que o aborto. Isso é um ponto que se deveria, o próximo ponto também de cuidado paliativo, isso se deveria aplicar não só para o paciente, em si para o âmbito da família, como se reacionaria o psicológico da família. É um ponto bem difícil, dependendo da enfermidade do paciente, se ele ainda consegue responder por si, se quer isso, se não quer isso, mesmo tendo essa enfermidade terminal, não, pero se consegue responder por si mesmo e depois de uma conversa com sua família, vamos dizer assim, se está aprovado, né? Claro que ele precisa só de sua aprovação, pero por lo efeitos secundários que pode causar na família psicológico. Depois disso tudo, creio que a eutanásia para acabar com o sofrimento de um paciente, creio que sim, se poderia usar. De uma maneira controversa, né, a eutanásia, temos os cuidados paliativos. Que seriam maneiras, não, de um paciente com uma enfermidade terminal se pode terminar sua vida, vamos dizer assim, com dignidade, que todo ser humano merece ter. Também, tanto físico, tanto psicológico, tanto do paciente, como do entorno desse paciente, seriam esses cuidados que para generar sempre uma dignidade, né? Volvemos ao primeiro ponto, não, a dignidade humana. Generar uma dignidade humana até em esse momento de uma enfermidade terminal, pelos últimos momentos de vida que tem um paciente, e sempre causar o melhor, né? Tanto uma eficácia como benefício ao paciente e seu entorno. Basicamente isso seria tudo, né? De uma maneira grossa, basicamente seria tudo. E se fosse falar mais profundamente de cada tema, eu quedaria aqui um tempo mais, creio, né? Pero isso seria basicamente um resumo na conversação que estou tendo aqui. Os temas que avançamos na matéria de ética médica e bioética. Bem interessante o semestre, estamos em conclusão de curso. Isso seria basicamente tudo o que eu entendi, o que eu consegui absorver, tanto das maneiras que a doutora explicando, tanto o que tivemos por nós outros nas apresentações, que também a doutora sempre lo acrescentava, né? Sempre deixando claro as ideias. Isso seria tudo, muitas graças por acompanhar até aqui, se tu estiver aqui. Graças, e isso seria tudo. Tchau, até na próxima.